Queria muito que esse vídeo fosse um vídeo mais pra cima, com piadinha no início, com zoeira que nem a gente sempre faz, mas esse vídeo vai ser um vídeo bem sério e eu preciso que vocês assistam ele inteiro com atenção, porque a gente vai falar sobre muitas coisas dentro desse mesmo vídeo, tá? Caso Isabelle Vidal versus Ítalo Santos aí, que tomou a internet nos últimos dias. Primeiro, eu acho que é muito importante a gente mencionar que qualquer tipo de alcance que a gente tenha nos vídeos é muito importante para esse vídeo ser assistido por mais pessoas. Então, se você puder curtir esse vídeo, comentar qualquer coisa, colocar um ponto, o que você puder fazer para engajar esse vídeo, é muito importante, porque eu vou trazer informações aqui que eu vi muitas pessoas não trouxeram, e a gente vai discutir sobre muitas coisas que estão acontecendo na internet nos últimos tempos, tá? A Isabelle, pra quem não sabe, a Isabelle Vidal é uma criadora de conteúdo que recentemente ela fez um compilado de vídeos falando no TikTok, comentando sobre as problemáticas do conteúdo do Ítalo Santos. Que eu acho que todo mundo já conhece, é um criador de conteúdo que produz bastante conteúdo com adolescentes, né? Conteúdos extremamente perturbadores, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas da internet. A Isabelle trouxe esse assunto à tona recentemente, mas vale lembrar que esse assunto não é novo na internet, tá? Eu já falei sobre isso há mais de 11 meses. Se você catar aqui no canal, 11 meses, 8 meses, não só eu, Ismael, Matando Mateus, Goulart, My Conquister, vários criadores de conteúdo e canais de opinião já falaram sobre as problemáticas do conteúdo do Ítalo Santos. Então não é um assunto novo. É uma coisa que, inclusive, é bem recorrente. A gente já falou sobre isso várias vezes, em vários momentos diferentes. Só que chega uma hora que cansa. Chega uma hora que você fala tanto sobre uma coisa e você vê que nada acontece, e pelo contrário, que você às vezes sai prejudicado, que você só desiste de falar sobre aquilo. Eu vi muita gente achando que, ninguém quer falar sobre isso. As pessoas já falaram. As pessoas já falaram muito sobre isso. E aí chega uma hora que a gente só desiste. E por que a gente desiste? Porque as contas são derrubadas, os vídeos são derrubados, as pessoas tomam strike, as pessoas tomam processo. Acontecem inúmeras coisas que fazem as pessoas se sentirem desmotivadas para falar sobre isso. E tem um lugar até onde os criadores de conteúdo conseguem chegar, que é trazer um assunto para pauta, trazer um assunto para discussão, e depois cabe aos legisladores, cabe à galera da política, cabe a uma outra esfera uma decisão e uma mudança sobre alguma coisa que possa acontecer, ou uma investigação. A gente não consegue fazer mais muita coisa. Então, quando às vezes a gente faz 1, 2, 3, 4 vídeos, depois a gente para de falar sobre aquilo, é porque a gente sente que a gente já entregou o máximo que a gente poderia sobre aquele assunto. E que nada parece que vai ser feito. E aí, a gente vai entrar aqui em discussões sobre muitas coisas, sobre a questão de páginas de fofoca, sobre a questão da mídia, sobre muita coisa aqui que a gente vai discutir sobre pra vocês entenderem que o buraco é muito mais embaixo do que às vezes vocês, como audiência, enxergam. A gente que trabalha com isso consegue enxergar muitas outras camadas dessa história. Então, vamos lá. Começando com essa história toda da Isabelle Vidal, ela fez esses exposeds aí, né, todas as informações, esse compilado de informações de quão problemático é o conteúdo do Ítalo Santos na internet. Ela pedia essa investigação, né, se eu não me engano, ela foi até ameaçada de processo, a gente vai assistir o vídeo dela aqui também. E outras coisas acabaram acontecendo aí com a Isabelle. Eu não vou começar cronologicamente como eu costumo fazer, eu vou começar sobre o assunto, eu vou destrinchando os assuntos aqui, vocês vão entendendo no decorrer do vídeo, tá? O Sérgio Murilo é um criador de conteúdo do TikTok que também faz assuntos sobre notícias. E ele soltou esse vídeo aqui que eu acho que a gente vai conseguir começar a discutir sobre esse tópico antes a gente ir mais pra frente sobre todas as coisas problemáticas desse caso. Antes, eu preciso deixar um disclaimer aqui. Se você tem qualquer tipo de gatilho com assuntos relacionados à violência, a sexual, qualquer assunto, eu tô bloqueando as palavras porque são palavras realmente pesadas. Se você tem qualquer tipo de questão com isso, eu peço que você saia desse vídeo, porque esse vídeo a gente também vai falar sobre esses assuntos. Então é um vídeo realmente pesado, tá? Não é um vídeo fácil, não é um vídeo tranquilo de fazer, mas a gente vai falar sobre todas essas coisas pra vocês entenderem o panorama geral de toda essa história, tá? Então eu peço que vocês sentem, respirem aí comigo e vamos assistir primeiro o vídeo do Sérgio Murilo pra gente poder entrar nessa discussão aí dessa história. O Sérgio Murilo também produz conteúdo de informação no TikTok, tá? Assim como eu, e a gente vai assistir aqui o que ele tem a falar. Pode falar aí, Sérgio. Sério aqui, por favor, não pule esse vídeo. Tá completamente fora do meu formato aqui, porque é um assunto sério. A Isabelle Vidal estava expondo o Ítalo Santos. É uma influenciadora grande, né? Ela tem uma visibilidade grande, ela estava expondo o Ítalo Santos. O Ítalo Santos, para você que não sabe, o conteúdo dele é mostrar o dia a dia dele com adolescentes e pré-adolescentes fazendo coisas que, enfim, não posso detalhar. Acontece que as pessoas estão me cobrando que eu fale sobre esse assunto. Só que esse aqui é o máximo que eu posso fazer. Porque o TikTok, ele está removendo, está desqualificando e removendo criadores de conteúdo do programa de criação de conteúdo por falar sobre esse assunto. Pois é.
só pra explicar pra vocês que não entendem. Vários criadores de conteúdo, gente, as pessoas que trabalham com internet, muitas delas vivem disso. É o trabalho delas. Esses criadores que noticiam coisas também, eles produzem esse conteúdo e esse conteúdo gera monetização, que é receita, que é dinheiro em cima daqueles assuntos. Essas contas que estão falando sobre essas questões, elas estão tendo a sua monetização restrita. Ah, então essas pessoas só não estão falando sobre isso por causa de dinheiro? Não, porque além delas terem a conta restrita, muitas estão perdendo a conta e outras estão sendo processadas. Então é um acúmulo de coisas que estão acontecendo que fazem as pessoas ficarem desanimadas de falar sobre esse assunto. Mas vamos continuar aqui. Sendo que, por exemplo, os vídeos do Ítalo Santos não saem, não são removidos. Os próprios vídeos dele, né, com esses adolescentes, onde esses adolescentes estão fazendo danças esquisitas ou, né, se beijando entre si e ele tá filmando, esses vídeos eles não caem. Enquanto as pessoas que falam sobre esses vídeos têm o conteúdo removido, o que é um pouco curioso. Entendeu? Mas se você falar sobre, ele é removido. O seu vídeo é removido. Vários criadores de conteúdo estão saindo do programa de criação de conteúdo. E as pessoas cobram, mas muitas não sabem disso. O algoritmo ele não funciona da mesma forma para todo mundo. Não é porque fulano xingou em um vídeo que eu posso xingar no meu vídeo. Cada perfil, o algoritmo do TikTok enfrenta de uma forma, sabe? Lida de uma forma. Sim. Então isso aqui é o máximo que eu posso fazer para tentar dar visibilidade para esse caso da Isabelle Vidal. Acontece que ela teve que excluir todo o conteúdo que ela estava postando sobre, porque ela está sendo ameaçada. Ela removeu tudo e nessa madrugada aconteceu o pior com ela, porque Essa parte é a parte mais sensível, gente. A gente vai falar sobre isso mais pra frente também. ela foi. Ela postou um vídeo desesperada, porque tinha acontecido isso com ela. Ai, gente, desculpa, porque é assunto pesado. Sim. Aconteceu isso com ela e a gente ainda não tem informações detalhadas sobre o que aconteceu de fato com ela, enfim, isso. A questão é, o intuito desse Porque só pra vocês entenderem, ela soltou um vídeo que eu não vou mostrar aqui, é um vídeo extremamente sensível, onde ela tava numa rodovia e ela, muito emocionada, fala que ela foi estuprada. E aí ela cita isso e ela tá na rodovia gritando, pedindo ajuda pras pessoas, conversando, né, tentando ali algum tipo de atenção. É um vídeo bem complicado de assistir, por isso que eu também nem vou botar aqui, mas ela postou esse vídeo, depois ela postou ela no hospital, né, ela fazendo o exame de enfim. Mas aí vamos continuar. meu vídeo, totalmente fora aqui do que eu tô acostumado a fazer, é dar visibilidade pro caso, para não parecer que ela tá lutando sozinha. Sim. E eu espero que ela fique bem, que a família dela fique bem. Mas o intuito também desse vídeo é explicar para vocês que às vezes a gente não fala sobre o caso porque a gente não pode falar. Eu não entendo a lógica do algoritmo do TikTok que se você fizer denúncias sobre esse assunto, não cai. Mas o assunto em si circula aqui, normalmente. É o contrário, Se você fizer denúncia sobre esse assunto, o O vídeo vídeo cai. cai, isso. Mas o assunto em si, ele circula aqui normalmente. E não cai. Entendeu? Porque esses tipos de influenciadores, tipo o Ítalo Santos, eles continuam crescendo. E não acontece nada. A rede entrega muito o conteúdo. Mas se você fizer um conteúdo sobre, o vídeo cai. Então, como eu disse, eu só quero que esse vídeo para dar voz pro caso, mas eu não posso detalhar o que está acontecendo no caso, porque infelizmente no meu perfil o algoritmo ele pega muito no meu pé. Eu tenho que Sim. silenciar todas as palavras, eu tenho que E eu pensar. também, inclusive isso é uma coisa que as pessoas citam muito nos meus conteúdos, né? Nossa, Jean, às vezes eu não consigo nem entender o que você tá falando, porque é tão mutado, é tanto pi, que a gente não consegue saber. Mas é justamente por isso. Pra gente falar sobre certos assuntos que são mais densos, a gente precisa ter muito cuidado pra falar. Porque a plataforma, ela derruba, ela pega, a gente tem essa questão, né, de questão processual que pode acontecer, então é realmente bem complexo. Eu vou falar um pouco sobre essa questão também de produção de conteúdo de opinião, que eu Tá tenho muito bem na gosto de forma falar como eu sobre isso. falo, porque o algoritmo, ele não deixa eu falar nada, nada. Por isso que eu não falo de muitos casos pesados aqui, porque o algoritmo não deixa. Enfim, o intuito desse vídeo é dar visibilidade pro caso, e eu espero que vocês me ajudem a engajar nesse vídeo, comentem qualquer coisa,
Me ajuda a engajar, porque o TikTok não vai entregar. É isso. Bom, eu peço a mesma coisa pro meu vídeo, se vocês puderem ajudar também engajando aí, vai ser incrível. Agora eu vou falar sobre essa questão de canais de opinião e pessoas que postam conteúdo sobre notícia. Eu vejo muitas pessoas falando assim: nossa, falar sobre o que tá em alta, falar sobre pessoas famosas é muito fácil, ai, tá querendo hype no nome dos outros. Queria dizer pra vocês, gente, que esse é um dos conteúdos mais complexos que a gente pode ter na internet em relação a dificuldades sobre o que falar e como falar. Quando você produz um conteúdo de lifestyle, ou de moda, ou de beleza, usando produto, é muito mais fácil, porque, primeiro, as marcas têm muito interesse, né? Porque você tá tentando vender coisa pros seguidores, e você tá tentando vender uma vida, e que as pessoas querem ter uma vida parecida com a sua, então as marcas têm interesse em pagar publicidade. Enquanto, quando você fala sobre os assuntos mais sensíveis ou questões polêmicas, muitas marcas se afastam desse tipo de conteúdo. Não tem interesse em patrocinar esse tipo de criadores. Por isso que quando eu tenho uma publicidade paga, eu falo, gente, ajuda a engajar. Comenta, engaja bastante na minha publicidade, para as marcas entenderem que a gente tem relevância e que é importante contratar também esse tipo de criador de conteúdo. Só que as marcas ficam com muito medo. Só que é isso, eu entendo e eu enxergo hoje, por isso que eu sou muito feliz com o meu trabalho, eu enxergo ser um criador de conteúdo como um lugar onde eu consigo falar sobre assuntos e dar voz para assuntos que muitas vezes são esquecidos. Então, por mais que às vezes pareça uma fofoquinha, uma coisa solta, que não tem muito, né, utilidade, na verdade, a gente fala sobre muitos temas complexos. A gente fala sobre muitas coisas dentro desses assuntos. Eu acho que quem acompanha aqui sabe. Eu recebo muitas mensagens de pais e mães falando: nossa, eu adoro que meu filho veja seu conteúdo porque você fala sobre muitas coisas, sobre muitas questões políticas, sobre muitas questões filosóficas, sobre questões psicológicas. A gente fala sobre muitos assuntos dentro de uma coisa que parece só uma fofoquinha. Só que existe uma complexidade em falar sobre essas coisas, porque existe uma dificuldade muito grande, porque a gente tem muito medo de ser silenciado pelas plataformas. A gente tem o tempo todo medo de perder o nosso trabalho, da nossa conta ser derrubada, do nosso perfil ser derrubado, da gente tomar processo, a gente ter que arcar com um monte de processo. Então, existem muitos medos inerentes ao trabalho que a gente executa aqui, e não só eu, tá? São exemplos que eu citei. Eu, Beta, Matheus Iguigo, Ismael, Michael Kister, Goulart. Eu poderia falar, o próprio Sérgio, Andressa Kerry, tantas pessoas de plataformas diferentes, Big Tie. É que se eu lembrar aqui eu vou ficar muito tempo falando. Todas essas pessoas, elas têm esses receios e essas dificuldades em produzir conteúdo. Por isso que quando vocês veem esses criadores de conteúdo falando sobre essas coisas, criando discussões e debates, é importante vocês apoiarem. Que é o caso da Isabelle também, que estava falando sobre uma coisa importante. Só que essa coisa está sendo debatida e falada também por outros criadores de conteúdo, e a gente já viveu esse momento de não ser ouvido. Só que o caso da Isabelle tomou proporções muito sinistras mesmo, sabe? E que deixa todo mundo, a comunidade inteira, muito assustada com o que tá acontecendo, sabe? Então, acho que é por isso que é importante vocês entenderem também as complexidades de quem produz conteúdo, porque existe um ponto só onde a gente consegue chegar, e mais do que isso é difícil. Outro ponto também que eu vi muita gente falando foi sobre a questão das páginas de fofoca e as páginas de notícias não estarem falando sobre isso. Gente, eu acho que a gente já falou sobre isso aqui também no canal, mas eu acho que é importante reiterar. As páginas de fofoca e as páginas de notícia, 90% das notícias que rodam ali são pagas, tá? Tanto que vocês podem ver, não é possível que vocês devem ter visto isso em várias notícias. Às vezes uma pessoa famosa compra bolsa, ou famosa usa vestido tal. Aí aparece na página 1, na página 2, na página 3, em 15 páginas de fofoca falando do vestido da fulana. A fulana nem é tão relevante assim, ninguém se importa tanto com a vida da fulana, porque 15 páginas estão falando sobre a roupa de fulana. Vocês não acham que é estranho? Essas páginas, elas são pagas para falar sobre assunto. Quando você vê uma celebridade sendo martelada numa página de fofoca, uma pessoa que você nunca viu, é porque ela está pagando para aparecer ali. Quando você vê um programa que é flopado, que ninguém assiste, um monte de páginas de fofoca falando sobre aquele programa, aquele conteúdo está sendo pago. Então, assim, começar a ter um olhar mais crítico em relação ao que vocês consomem da página de fofoca, porque às vezes o objetivo é fazer aquele programa ser comentado. O objetivo é fazer aquela celebridade ser vista. Então, ser crítico em relação ao que vocês consomem em páginas de fofoca. Até porque uma página de fofoca normalmente não tem rosto. A maioria das páginas de fofoca você não sabe nem quem tá por trás. É muito diferente dos criadores de opinião, dos creators que botam a cara aqui, a gente coloca a nossa cara e diz o que a gente pensa. Porque a gente tá aberto a ser processado, ser ameaçado, ser xingado, ter a nossa conta derrubada. Porque a gente tá com a nossa cara aqui. Então é ainda mais complexo pra gente. Então só pra vocês entenderem como o buraco é realmente mais embaixo, tá? Porque eu vi muitos comentários de pessoas e assim, é um assunto que a gente já trouxe. Não é como se a gente nunca tivesse falado sobre isso, como se a gente nunca tivesse falado sobre os absurdos que a gente enxerga nos conteúdos do Ítalo Santos. Porque pode ser que muita gente ache normal, pra gente não é, as pessoas comentam sobre isso. Então é isso. Eu acho que as pessoas falaram sobre, só que chegou um momento que as pessoas pensaram, olha, a gente chegou no nosso máximo. A gente, como criador de conteúdo,
tentou fazer esse assunto fomentar e não aconteceu. Diferente da questão das bets, que a gente falou tanto sobre isso, que foi parar na CPI. E as coisas estão se movimentando. E que bom que isso tá acontecendo. Só que tem assuntos que às vezes a gente fala 10, 15 vezes e a gente pensa, bom, não vai dar em nada, então a gente, infelizmente, vai ter que parar de falar sobre isso. Porque agora precisa ir pra mão de outras pessoas que não estão fazendo nada. Que são as pessoas que a gente deve cobrar. Que são os representantes, as pessoas que a gente votaram pra colocar lá dentro, né? Os governantes. É essas pessoas que devem ser cobradas agora. Mas aí, continuando aqui, a gente agora vai... Eu vou assistir um vídeo sobre o que a Isabelle falou. Vou assistir 2 vídeos aqui do que a Isabelle falou antes do que aconteceu com ela. E depois a gente vai assistir outros criadores de conteúdo falando sobre isso pra eu entrar aqui no ponto principal que eu quero falar desse vídeo. Vamos lá, então, assistir o vídeo da Isabelle. Bora lá. Fala, Isabelle. Então, tipo assim, ele já teria sido cancelado há muito tempo, isso não é segredo. Ih, tá no vezes 2? Tá no vezes 2. Desculpa, gente. Vou botar aqui, bora. Que se o Ítalo Santos fosse hétero, ele já teria sido cancelado há muito tempo, isso não é segredo pra ninguém. Independente do que a gente representa ou do que a gente deixa de representar, a partir do momento que a gente tá indo contra a lei, principalmente se for do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem que ser cobrado. Ele não é, porque todo mundo que se levanta contra qualquer coisa que ele faz, ele quer meter processo. E ele ameaçou me processar também, só que eu não tenho medo de ninguém. Me mandou uma notificação no Instagram, o que ele normalmente faz com todo mundo, aí a pessoa vai lá e apaga o vídeo. Por isso que não tem conteúdo de ninguém contradizendo ele. E já tiveram vídeos de pessoas que eu conheço, que talvez vão soltar vídeos aí pra frente, que tiveram seus conteúdos derrubados, tomaram um strike por conta do conteúdo de, não é porque ninguém falar sobre ele, tá? Tá vendo o que tá acontecendo, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo, só que ele não deixa ninguém falar. Porque uma semana antes de eu começar a gravar pra internet, eu recebi uma revelação de que a mulher me via com uma multidão de adolescentes. A maior parte do meu público é adolescente. Eu não sou perfeita, não, mas eu venho aqui falar pra eles que o que vale pra mim não vale pra eles. Que existe coisa de adulto, coisa de criança, que o adolescente sempre tem que estar tendo que se colocar no lugar dele, porque tudo que envolve adolescente dá merda. Tudo que envolve menor de idade dá merda. E a gente não pode querer só botar a nossa energia na merda. A gente tem que botar pra prever também, porque quem não escuta cuidado, escuta coitado. E eu tô falando, cuidado, Ítalo Santos. Você tem noção da influência que você tem. Você podia ter usado isso de forma positiva, ensinando as meninas a usar os métodos contraceptivos, ensinando as meninas a se cuidar, ensinando as meninas a escolher bem os seus parceiros. Na época que a Camilinha tava mais sofrendo hate, que os outros estavam chamando ela de... Sabe o que você fez? Você foi defender ela? Você fez alguma coisa por alguém? Não. Você foi e botou ela na garupa do Nino Abravanel, o garoto que tem maior fama de comer... E aí fala, eu que tô falando mal da sua filha? Ou você que tá passando pra internet uma imagem de uma mulher de quase 30 anos? Entendeu? Que tá extremamente carente, que toda semana precisa trocar de namorado, que toda hora entra num drama diferente. Sabe que isso acontece na vida real, mas a gente não tem que estimular isso ao ponto da pessoa engravidar. Entendeu? Se você acha isso normal, o problema é seu. Queira isso pra sua vida. Enquanto eu estiver na internet, eu sempre vou estar levantando a pauta de que adolescente é adolescente e adolescente tem que se colocar no lugar de adolescente. Que é uma pauta que, inclusive, também é muito recorrente aqui no canal. Até naquela discussão que aconteceu da Antonella Braga, Liz Macedo, a gente falou sobre isso, sobre essa questão, né, de adolescentes extremamente expostos. Então, é uma coisa que, se vocês notarem, é uma coisa comentada por vários criadores de conteúdo o tempo todo. É uma coisa que a gente tá martelando há muito tempo, só que nada acontece. E aí chega uma hora que você fala, bom, realmente nada vai acontecer, porque a gente fala e as coisas não seguem. Parece que chega um ponto onde os criadores de opinião falam sobre isso e para aí. E aí a gente já não tem mais muito o que fazer, sabe? E quando você vê outros amigos, outros, né, que nem o Guga Figueiredo, que teve a conta desmonetizada, outros criadores tendo a conta desmonetizada, perdendo o seu ganha-pão por falarem coisas que são importantes, você começa a falar, cara, será que existe um sentido? Realmente desanima a gente até a produzir o nosso trabalho também. Ela soltou um outro vídeo também, a galera começou a achar que ela tinha sido hackeada antes do que aconteceu, né? E aí ela tava postando uns vídeos, né, umas músicas da Kelly Key, umas coisas assim soltas, e a galera começou a achar estranho, e aí ela fez um vídeo falando que ela não tinha sido hackeada. Vamos assistir o vídeo dela também aqui falando sobre isso. Bora lá. Hackeada não, tá? Quem tá postando tudo sou eu. Não adianta derrubar minha conta pra falar que eu fui hackeada. Quem tá postando tudo sou eu. Eu só não tô postando nada, falando nada sobre, porque eles estão entendendo o que eu tô falando. Entendeu? Então eu vou ficar quietinha, vou deixar a mídia se posicionar. A minha parte eu já fiz, agora só depende da mídia e de vocês. Se o assunto acabar, acontecer alguma coisa comigo, vai confirmar tudo que eu falei. Mas se a gente continuar, a gente vai conseguir levar isso até o final, porque meu objetivo é esse. Não é porque eu tô quieta agora que eu vou ficar quieta sempre, entendeu? De onde eu vim, recuar é marcar. Às vezes vale a pena tu deixar a pessoa mostrar quem ela é, deixar as pessoas ver com os próprios olhos a manipulação de tudo, que o resultado a gente sabe qual é, né? Mas dessa vez vai ser diferente, tá? Se depender se enquanto a gente estiver junto, dessa vez vai ser diferente. Só pra vocês não ficar preocupados e não querer derrubar minha conta porque eu fui hackeada. Eu não fui hackeada, não. Por enquanto, não ao ponto de postarem coisas no meu perfil. Tudo que eu tô postando sou eu que tô postando. E se parece que eu tô descontrolada pra algumas pessoas, eu realmente tô descontrolada. O assunto é sério e se a gente ficar levando na brincadeira, vai ser negligenciado como sempre foi, tá?
Agora vocês escolhem aí de qual lado vocês estão. Se vocês estão do lado das crianças que estão sendo negligenciadas ou se vocês estão do lado da mídia. Bom, e aí ela trouxe esse apontamento aí, e agora a gente vai assistir alguns criadores de conteúdo falando sobre isso, pra no final eu dar o meu posicionamento geral sobre esse caso. Vamos lá. A Gabi Tedeschi falou sobre isso, a Gabi também comenta sobre bastantes assuntos em alta, sobre notícias, né? Vamos lá, Tedeschi, Gabi, fale pra gente. Isabelle Vidal, que chocou acho que todo mundo nessa manhã. Graças a Deus, os portais de fofoca estão dando visibilidade ao caso. E eu vou explicar pra quem não está entendendo o que aconteceu, quem é a Isabelle. Isabelle, que soma mais de 1 milhão de seguidores juntando suas redes sociais, começou a denunciar um caso do Ítalo Santos. Um caso que já foi parar no Ministério Público e não foi pra frente. Uma vereadora também reabriu o caso, abriu uma outra denúncia e várias outras pessoas denunciaram esse cara. Porém, a Isabelle foi postando os vídeos, mostrando as coisas que ele postava, vindo com muitas informações, muitos casos, relatos de adolescentes que se envolveram supostamente com essa pessoa. E ela começou a ser literalmente ameaçada, né? E sua família também começou a sofrer ameaça. Ela é daqui do Rio de Janeiro, ali de Caxias. E, enfim, até que um vereador, tá? Entrou em contato. Ela, inclusive, tinha postado o vídeo desse vereador falando sobre o caso do Ítalo Santos, né, dando visibilidade. E aí, o que ela tinha postado foi que ela havia sido estuprada, né, isso foi lá no Instagram, ela postou esse vídeo lá, mas já apagou. E ela falando, pedindo ajuda, e na legenda estava escrito que ela havia se encontrado com um assessor desta pessoa e ele teria feito isso com ela. E também acho que é muito importante a gente dizer aqui uma coisa, eu vou até abrir minha tela cheia que eu acho que é legal a gente falar sobre isso. A gente não pode afirmar isso, tá? Primeiro porque tem questões judiciais, primeiro que a gente tem que esperar a investigação acontecer. É uma coisa, a gente não pode ser negligente em sair falando isso na internet, inclusive até vocês comentando esse tipo de coisa, tem que tomar um cuidado. A gente não pode sair falando essas coisas. Claro que essa questão também de investigação com o Ítalo Santos também acontece em paralelo pra gente ter uma finalização do caso em geral. Mas a gente não pode afirmar que uma coisa tem a ver com a outra. Porque, de fato, isso cabe a uma investigação. Isso tem que ser investigado. A gente não pode ser negligente em sair falando sobre isso porque, né, tem muitas questões envolvidas. A polícia agora precisa fazer o trabalho de investigação. Eu vou voltar aqui pro vídeo da Gabi, senão a gente vai desfocar do assunto, mas eu vou voltar pra esse tópico. Vamos lá. Né, armado uma forma de emboscada ali. Até o momento, a gente não sabe direito o que aconteceu, porque a Isabelle ainda não gravou vídeos sobre isso, e nem sei se vai gravar, porque isso pra mim é como morrer em vida. É muito lamentável que tem gente que não tá acreditando, acho que isso é marketing pra dar visualização pro caso, pro que ela tá denunciando, mas não é. Ela postou o boletim de ocorrência e o corpo. Então, só faz quem passou por algum tipo de... Então, eu só desejo forças pra Isabelle. E é muito triste que isso tenha acontecido. Então, dei um breve resumo pra quem entrar agora no Instagram dela. Eu não sei aqui no TikTok porque eu não vi se ela apagou também os vídeos, mas todos os vídeos que ela denunciava esse youtuber influenciador Ítalo Santos foram apagados. Bom, a gente vai ver também o vídeo da Marcela Garbin e da Fabi Bubu pra eu dar as considerações também gerais aqui, gente. Mas só um minuto, que a Marcela A também Isabelle falou Vidal coisas postou um pertinentes. vídeo alegando que ela foi por uma Peraí, desculpa, gente. pessoa que estava falando que ia ajudar ela nesse caso do Ítalo Santos. Pra você que tá meio perdido nessa história de quem é Isabelle Vidal, ainda não entendeu o que tá acontecendo, eu vou fazer um resumo rapidão aqui. Quando a Camilinha, a influenciadora que anda junto com o Ítalo Santos, juntamente com outros menores de idade, engravidou recentemente e perdeu o bebê, a Isabelle fez um vídeo dando a opinião dela. A Isabelle falou que se essa situação fosse marketing, já era bizarro, e se não for também, pela forma como ele explora a imagem de menores de idade, segundo ela. Depois disso, ela recebeu uma intimação extrajudicial do Ítalo Santos pedindo para que ela apagasse a publicação e ela disse que não ia apagar. Não só isso, como também começou a gravar vários e vários vídeos expondo ele, expondo situações que menores de idade passaram com ele. Nisso, algumas pessoas que já participaram ali, né, do grupo dele, já estiveram na casa dele, também começaram a se pronunciar sobre ele. E vale lembrar que vários dos vídeos que ela citou também nas denúncias dela começaram a desaparecer do perfil do Ítalo Santos, tá? Então alguns vídeos de dança ou vídeos meio esquisitos começaram a ser apagados também. Postar várias coisas que foram deixando as pessoas preocupadas, inclusive que o pessoal tava indo e a família dela, e que por isso ela ia parar de postar sobre esse assunto, que tinham grampeado o celular dela. Inclusive a Júlia, que é ex-integrante, a ex-namorada do filho do Ítalo, também postaram que entraram no Instagram dela. A madrasta da Isa postou alguns stories, né? Aparentemente ela já foi no hospital e também postou um na frente da polícia. Disse que a Isa não tá conseguindo nem rotear a internet no celular dela e nem colocar crédito. O que fica no ar é porque muitas páginas grandes não estão falando sobre isso, não estão comentando sobre esse assunto. Tem mulher descredibilizando a Isa, né? Falando que ela quer aparecer
Mas assim, gente, a Isa tá pra perder todas as contas dela. Tem gente falando que ela tá fazendo isso por um arroba. Ela tá pra perder todas as contas dela. Ela tá sofrendo denúncia o dia inteiro. A menina tá com a cabeça dela já ficando perturbada com esse assunto péssimo, porque ninguém faz nada. Nem tem justiça nesse caso. E quando você vê um caso de injustiça desse, você fica perturbado mesmo. Isso não descredibiliza nada do que ela falou e nada do que ela tinha postado até então. Enfim, qualquer nova informação eu trago pra vocês. É isso, a Marcela também produz esse tipo de conteúdo. Eu tô botando as pessoas aqui também, que eu já mostrei várias vezes em vários vídeos aqui, mas pra vocês também acompanharem. Agora a gente vai ter a Fabi Bubu também falando sobre isso. Bora lá. Opa, peraí. Bom dia, gente. Eu acabei de acordar e ver tudo que estão falando aqui sobre a Isabelle Vidal, que infelizmente ela foi. Eu já rodei esse TikTok e Instagram através de informações e até onde eu vi, né, ela tava na beira da estrada pedindo ajuda com a mão machucada, porque ela passou por essa violência. Parece que foi encontrar um assessor de um político, alguma coisa assim. Só que o que acontece? Eu não consegui achar fontes confiáveis, entre aspas, porque eu não conheço as pessoas que são amigas dela, ok? Vi um vídeo, parece, do irmão dela, que estaria no hospital, só que até então ela não apareceu. Até onde eu vi, tá, gente? E não confirmou que ela está no hospital, essas coisas. Então, por favor, se vocês souberem de alguma coisa, me marquem pra eu poder dar voz pra isso. A Isabelle Vidal tava denunciando o caso do Ítalo Santos, certo? Acho que vocês sabem, se vocês não souberem, vou até falar o nome dela pra ficar aqui na busca, vou colocar na legenda. Eu vou resumir porque eu não falei nada com nada, né? A Isabelle Vidal estava fazendo vídeos aqui denunciando essa postura do Ítalo Santos com a exposição de menores de idade. E aí uma pessoa parece que apareceu pra oferecer ajuda pra ela, pra levar esse caso adiante. E ela foi encontrar essa pessoa e ela foi... Até agora foi isso que eu vi, tá bom, gente? Aí ela aparece num vídeo na beira da estrada pedindo ajuda, ela fala que ela tá e tudo mais. E depois eu não achei mais vídeos que confirmem que ela recebeu atendimento, que ela tá no hospital. Se vocês souberem de alguma coisa, por favor, me marquem. Bom, até o momento a gente não tem atualizações sobre esse caso. Se tiverem atualizações, eu vou fixar aqui nos comentários. Eu gostaria de prestar todo o meu auxílio e apoio à Isabelle, gente. Não vamos deixar esse caso morrer. Não vamos deixar esse caso parar de ser comentado. Eu acho que é essa questão de rolar uma investigação. A gente acha posturas estranhas, a gente acha conteúdos estranhos, mas quem tem que definir isso é a justiça. O que a gente pode fazer como pessoa que consome internet no geral, né? E até a gente, como criador de conteúdo, é escolher sobre o que falar, sobre se tem alguma coisa a agregar. Eu já fiz vários vídeos falando sobre as problemáticas do conteúdo dele e eu decidi parar de falar sobre ele porque eu acho que não tem sentido de você continuar falando sobre uma pessoa que tá sempre fazendo as mesmas coisas. A gente traz, às vezes, vários vídeos sobre Virgínia, ou sei lá, sobre Mayra Card, porque elas sempre estão fazendo coisas diferentes, coisas bizarras, mas diferentes. O problema é que o Ítalo faz sempre a mesma coisa. Na minha concepção, uma coisa que ele não consegue assumir que é errado, ele não consegue assumir que é problemática, as pessoas apontam e falam, nossa, Ítalo, poxa, esse conteúdo, olha esses conteúdos que você tá publicando, ele fica o tempo todo batendo no martelo que ele tá ajudando essas pessoas, só que uma coisa não anula a outra, você ajudar essas pessoas não te dá liberdade de produzir o conteúdo em cima delas, um conteúdo que a internet inteira está vendo e achando bizarro. Não existe uma pessoa, gente, que assista o conteúdo do Ítalo Santos, tá? Inteiro. Não tô falando um vídeo ou outro. Integral, que você pare pra assistir vários vídeos e você ache normal a maioria das interações que tem ali entre os adolescentes publicamente ali nos vídeos. Não é normal, não é natural, não é uma coisa que deveria estar sendo exposta. Mas, enfim, critério de cada um, opinião de cada um. Eu só acho que realmente uma investigação tem que acontecer. Eu vi que uma parlamentar vai abrir uma investigação, né, reabrir aí uma investigação em relação ao Ítalo Santos. Vamos esperar as próximas notícias desse caso. O que eu digo pra vocês viram conteúdo que vocês não gostam? Gente, denunciem esse conteúdo. Bloqueiem esse criador pra você não receber mais as notícias ou aqueles conteúdos, porque isso é uma maneira de você prevenir o seu algoritmo de você receber essas informações em relação a esses criadores de conteúdo que, na minha concepção, acabam mais enfraquecendo discussões e prejudicando causas do que ajudando, tá? Mas eu quero muito saber a opinião de vocês no geral. Comentem aqui. Se tiver mais alguma atualização e vocês quiserem que eu traga vídeo, eu posso trazer, mas eu não tenho interesse mais em falar sobre essa pessoa, ainda mais em relação a tudo que tá acontecendo, as contas sendo derrubadas, as pessoas sendo processadas, os strikes, tudo que tá acontecendo em relação a essa história é extremamente bizarro. E eu falo isso não num tom de medo, porque se tem uma coisa que vocês sabem aqui no canal que a gente não tem, é cagaço com processo, porque se tem uma coisa que eu já enfrentei aqui nessa vida, é processo, ameaça de processo, barraco, eu não tenho cagaço. A minha única questão é entender que existe um ponto onde nós, criadores de conteúdo e a internet no geral, pode ir, e existe um outro ponto que precisa ser na base da justiça. Eu acho que esse caso aqui já chegou à mão da justiça, e precisa ser a justiça que agora vai definir o que vai acontecer.
com essas pessoas e com esse caso no geral, tá? Enfim, mas quero muito saber a opinião de vocês no caso. Comentem aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo da maneira, né, possível que a gente conseguiu trazer aqui. E um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Espero que um vídeo mais animado. E é isso. Tchau.